Vamos lá, quem começa? Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Café com Holding. Hoje estamos eu, a doutora Cintia e a doutora Jeane aqui para responder as perguntas que vocês mandam para a gente durante a semana. Então, eventualmente, se vocês tiverem qualquer dúvida for surgindo aí no decorrer da nossa live, podem ir mandando aqui no chat também, que a gente vai incluindo a resposta aqui no meio das nossas perguntas, tá bom? Podem ficar à vontade. Aproveitem e já se inscrevam aqui no nosso canal também, que a gente tem sempre vídeo novo explicando, tirando a dúvida do pessoal, para a gente saber mais sobre holding. Olá, vocês querem recepcionar o pessoal aí também? Bom, eu sou Cíntia Naranjo, sou advogada, trabalho aqui numa parceria e estou aí nesse time para poder trazer para vocês informação de uma matéria que é muito importante. Nós estamos aí com o IPCMD para aumentar e eu acho que ninguém quer levar esse susto na vida, né? Então é por isso que nós estamos preparando vocês para evitar esse mal aí de pagar um imposto dessa monta, né? Já nos tributam lá na fonte, e aí a gente, quando compra o imóvel, paga ITBI, e aí depois, quando vai suceder alguém, paga o IPCMD. Gente, três. Então, chega, né? Vamos resolver isso. É isso mesmo, pessoal. Boa tarde, tá? Eu sou a Jeane Lourenço, também advogada, também faço parte desse time, companheira aí das meninas, e estamos aqui para ajudar vocês com um ato de amor aí para com seus filhos por meio aí da holding familiar, né? Então, vamos começar fazendo uma pergunta para a doutora Fernanda. Sou divorciado, portanto, meus bens foram divididos com minha esposa. Voltamos a morar juntos. Para fazer esse processo de holding familiar, podemos juntar nossos bens novamente e colocar nesta empresa? Bacana, obrigada, Jeane. Sim, essa é uma pergunta muito bacana, muito importante. E pode sim, por quê? Qual é o objetivo final da holding? É fazer um planejamento sucessório ali para os filhos, né? É óbvio que com isso você também consegue garantir uma proteção para o seu patrimônio e também até reduzir bastante a carga tributária, seja que incidiria no inventário, ou seja, por exemplo, com aluguéis. Mas, geralmente, o que mais nos procuram é para evitar o inventário. Então, seja divorciado, seja casado, se vocês... O desejo é deixar tudo certinho ali para os seus filhos, a holding com certeza é uma ótima solução. Inclusive, geralmente o que nos perguntam é o contrário. Se eu sou casado e eu me divorciar, o que vai acontecer, né? E aí, por isso que é tão importante deixar bem claro qual que é o objetivo, qual que é a sua intenção. Se a sua intenção é fazer um planejamento sucessório, aí, independente se você está casado ou divorciado, você tem a oportunidade de deixar tudo certo ali para os seus filhos. É claro que isso só é viável se tiver tudo num consenso ali entre ex-esposa e ex-marido, né? Se tiver briga, acaba que não é uma solução viável. Mas se tiver tudo certo, tudo ok, existe a possibilidade de cada um administrar o seu patrimônio e já deixar tudo certinho para os filhos. No caso dessa pessoa que perguntou, é uma situação ainda mais fácil, porque é como se casados fossem, por mais que já tenha sido partilhado entre eles, cada patrimônio esteja no nome deles, no momento em que vai fazer uma holding, ambos vão entrar ali dentro dessa empresa colocando o seu patrimônio. E ali dentro é que vai ser feita a distribuição para os filhos em vida, porém, eles vão continuar com controle absoluto sobre aquele patrimônio. Então, é possível sim, e vai ser, na verdade, um andamento normal do que seria uma holding convencional, tá bom? Vou aproveitar aqui, então, e fazer uma pergunta para a doutora Cíntia, de uma pessoa que perguntou para ela durante a semana. Cíntia, eu já tenho uma holding de empresas que exercem atividades diferentes. Posso utilizá-las para essa organização sucessória dos bens que integralizei nessas empresas?
Então, pode. Uma holding, né, um sistema, e a gente abre uma pessoa jurídica para fazer essa integralização dos patrimônios. Essa pessoa jurídica vai funcionar como um cofre. Quando você tem um sistema de uma holding de empresas que exercem atividade, não é interessante que você tenha esse patrimônio integralizado nessas empresas que não exercem atividade. Existe até uma forma da gente organizar uma holding em que essas empresas passam a ser operacionais, células operacionais, e a célula COP detém todo o patrimônio, que é assim que você consegue proteger. Então, essa holding, na verdade, a gente teria que fazer uma adaptação. Por quê? Porque a PJ que você vai abrir para integralizar o patrimônio e haver a proteção, ela não pode exercer nenhuma atividade, não deve exercer nenhuma atividade, porque uma atividade é risco. Se você está empreendendo uma atividade que, por exemplo, uma Covid dessa, que, né, todo mundo estava ali e todo mundo foi vítima dessa situação, os empresários quebraram por aí, então, o patrimônio desses empresários que estavam integralizados dentro das empresas que funcionavam, que tinham atividade, esse patrimônio respondeu por esses danos. Agora, aquele que tinha uma holding e que essas empresas eram células funcionais, né, operacionais, e havia a empresa cofre, esses tiveram o patrimônio resguardado. Então, se você for raciocinar, nós aqui segue aquele princípio da proteção quase da pessoa física, né? Que a pessoa física vem a vida inteira ameaçando o patrimônio e aquilo que está na empresa não, né? A atividade não chega no patrimônio da pessoa física. É mais ou menos essa proteção do direito que se estende numa holding, em que a gente cria uma holding só para integralizar o patrimônio que seria da pessoa física, né? Para que ela não responda por algum problema como aconteceu na Covid. Não foi uma má administração, né? Não foi uma coisa lesiva, não foi uma fraude, não foi nada que a pessoa quisesse prejudicar terceiro. Foi uma fatalidade. E aí não é legal, né, gente? A gente pegar um patrimônio de uma vida inteira e responder por uma situação que você nem criou, né? Que veio, assim, de uma forma tão triste para a gente. Então, é essa resposta. Agora sou eu que passo para a doutora Gena. Se o pessoal tiver dúvida, pode ir mandando aqui no chat para a gente. Também no Instagram a gente fica dando uma olhada aqui. Vamos lá. Doutora Gena, planejamento patrimonial é feito só por meio da holding familiar? Olá, pessoal. Bom, quero dar as boas-vindas primeiro aqui para a Pamela, para a Maiara Messiano, um pessoal que entrou também, tá? Vamos lá, respondendo a pergunta, planejamento patrimonial é feito só por meio da holding familiar? Não, pessoal. Existem vários meios para se realizar o planejamento patrimonial, né? Como, por exemplo, muitas pessoas resolvem fazer a doação com reserva de usufruto, aquela que é feita em cartório. Porém, existem alguns problemas. Se, por exemplo, você vier a falecer e nenhum dos seus filhos faleçam antes, tranquilo, vai funcionar muito bem. Agora, se algum dos seus filhos, por exemplo, vier a falecer antes de você, então é necessário se fazer um inventário para parte daquele filho voltar para você passar novamente para quem você deseja, né? Além do que, também, com essa doação, talvez você não consiga uma redução da carga tributária, né? No imposto aí do ITCMD. E tem mais. Se surgir alguma oportunidade de você estar vendendo esse bem, sendo que você já doou, você vai precisar da assinatura do seu filho, se ele já tiver casado, da sua nora ou genro, e nem sempre eles vão concordar, né? Aí vai gerar um litígio, vai ser necessário fazer um processo aí judicial para se tentar que
você consiga realizar essa venda e nem sempre você vai obter êxito lá no final, né? Então, não é... A gente, assim, analisa, lógico, né? Cada caso é um, mas se comparado com o sistema da holding, a holding te dá muito mais segurança, muito mais vantagens e você tem o controle total do seu patrimônio. Você pode vender, alugar quando bem entender, sem necessitar aí da assinatura do seu filho, da sua nora, do seu genro, né? E mais, você tem uma economia tributária gigantesca, né? E tem outros meios também, que muitas pessoas também procuram fazer um testamento, né? Porém, o testamento, ele não deixa de ser, né, um meio. Porém, ele não evita o inventário, né? Então, se a finalidade realmente é evitar o inventário, o testamento não é uma boa saída, tá? Muito pelo contrário, ele vai gerar outro gasto, porque o seu filho, o seu herdeiro, vai precisar abrir um processo judicial aí para se validar aquele testamento, para verificar se foram preenchidos todos os requisitos legais, e depois disso ainda há necessidade de se fazer o inventário, ou seja, o gasto com esse processo judicial e mais o gasto aí depois com o inventário, tá? O testamento é bom só em alguns casos, né? Quando, por exemplo, a pessoa está aí em vias de falecimento, não tem tempo para se fazer um outro planejamento, então faz ali só para deixar documentado a vontade dela, tá? E tem outros meios também, como, por exemplo, tem gente que vai procurar fazer um seguro de vida, mas cá entre nós, gente, vai se fazer um seguro de vida para usar aquele dinheiro para o governo, para o Estado, para o cartório, não vai ficar para o seu filho, né? Então, não é uma boa alternativa. Resumindo, a melhor de todas que a gente conhece, a melhor que te dá uma garantia, uma segurança e uma economia tributária é o planejamento patrimonial e sucessório por meio do sistema da holding familiar. Bom, respondida a questão, vamos fazer mais uma para a doutora Fernanda. Eventuais dívidas minhas ou da minha empresa serão blindadas dentro dessa empresa ou o governo ou eventuais credores poderão requisitá-las? Bom, vamos lá. Com relação a isso, é uma coisa que sempre nos perguntam, né? Tem como blindar o meu patrimônio? E é uma coisa que eu sempre falo, não, gente, não dá, isso daí é utopia, é uma coisa muito séria para eu falar, entendeu? Porque não tem como a gente garantir. A gente não sabe como que vai estar lá no futuro, né? O governo, a economia, a política. Tudo pode mudar, as leis, inclusive. Então, assim, o que eu sempre falo, gera uma proteção, obviamente. É muito mais seguro você fazer uma holding do que deixar aquele patrimônio na sua pessoa física. Porque na pessoa física papum. Pediu, os seus credores vão lá, pedem o bloqueio da sua conta corrente, pedem o bloqueio da sua penhora, o bloqueio dos seus imóveis e penhoram ele. E aí já conseguem ter acesso a eles facilmente. Quando você tem uma holding, isso é dificultado. Por quê? Por causa de alguns motivos. Então, aqui a pessoa perguntou se dívidas dela e da empresa. Vamos tratar, então, das dívidas da empresa. Como que funciona? Ela tem lá uma empresa que exerce uma atividade empresarial e tem lá dívidas trabalhistas ou fiscais. O que o fisco, por exemplo, vai fazer? Ele vai buscar os bens daquela empresa. Só que ele pode chegar lá e não tem nada lá dentro, não tem dinheiro, não tem patrimônio. O que ele vai fazer? Ele vai tentar buscar os bens dos sócios dessa empresa. E aí ele vai chegar no seu patrimônio pessoal. Se você não tiver uma holding, a sua casa, os seus bens, o seu carro, vai estar tudo lá no seu nome da pessoa física. E aí ele já pode pedir o bloqueio ou a penhora. Agora, se você faz uma holding, nesse momento em que ele vai buscar os bens da pessoa física, não vai ter mais nada lá, porque vai estar tudo dentro da holding, né? E aí, beleza. Para isso acontecer, já tem que preencher alguns requisitos, né? Que
o seguinte, para que o fisco consiga ter acesso ao seu patrimônio da pessoa física, o seu patrimônio pessoal, ele precisa fazer o que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica. É um termo técnico, mas que basicamente ele significa o seguinte: já que eu não achei nada da empresa, eu vou buscar ali o bem dos sócios. Só que tem alguns requisitos para que isso aconteça. Então, por exemplo, confusão patrimonial, uma má administração ali na empresa, um desvio de finalidade do objeto social daquela empresa, ou eventualmente até uma fraude. Se ele preencher esses requisitos, aí beleza, ele consegue ter um acesso ali a esse patrimônio. Aí, se você já colocou dentro da holding, não vai ter nada no seu nome. Aí já gerou a primeira barreira de proteção. Existe a possibilidade de acontecer o que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica inversa? Existe. O fisco, geralmente, ele vai fazer isso. E aí, o que vai acontecer? O que isso significa? A regra é da empresa para os sócios. A inversa é dos sócios para a empresa. Então, ele vai buscar o que tem dentro da empresa. Só que o que acontece? O modelo básico de holding, como que funciona? Você constitui uma empresa com seu patrimônio, coloca todo ele ali dentro e logo em seguida você já faz a doação dessas cotas para os seus filhos. Então, não tem mais nenhuma cota social no seu nome. Essa é a outra barreira, entendeu? E aí, beleza, vamos supor então que o problema é com o meu filho, ele que está com dívida. E aí as cotas sociais estão no nome dele, né? Então, como que a proteção é feita com relação a isso? No momento da doação para os filhos, a gente coloca uma cláusula de impenhorabilidade, ou seja, aquelas cotas não podem ser penhoradas. Esse é um benefício estipulado pelo Código Civil, que só é permitido quando é feita uma doação. Então, no caso de compra e venda, não é possível utilizá-lo. Então, são por esse N mecanismos, né, que a gente usa dentro de um sistema de holding, é que a gente consegue dar ali uma proteção das pessoas muito maior do que se ela não fizer nada e deixar na pessoa física. Bom, vamos lá então. Eu vou perguntar agora para a doutora Cíntia o seguinte: o dono do patrimônio decidiu fazer uma holding e a prefeitura cobrou ITBI. O advogado que estava montando a holding entrou com um mandado de segurança, mas o dono do patrimônio faleceu de Covid. A família queria uma forma de obrigar o juiz a decidir a causa pelo fato da holding ter sido iniciada. Nossa Senhora, tem muita coisa aqui envolvida. Vamos lá. Bom, só para explicar aqui, né? Toda tributação tem um fato gerador, né? A morte é um fato gerador, e na morte incide o ITCMD sobre o patrimônio, o valor de mercado do patrimônio. Esse é o imposto salgado, né, da questão do falecimento, da questão do inventário. Então, aqui, quando você procura fazer uma holding, você está evitando isso, que é o que a gente já trouxe aqui inúmeras vezes, a gente vai sempre bater nessa tecla. No caso de compra e venda, você vai incidir em TBI. E aqui nós temos uma situação que nós temos um benefício, né, para empresas, porque o Estado entende que quanto mais empresas você abre, mais se gera economia. Então, vamos lá, vamos fomentar aí para que haja muita empresa sendo aberta, vamos facilitar, vamos desonerar. Então, criou-se, então, uma estrutura, né, legal para que viabilizasse essa questão. E aí, você criar uma empresa, você tem uma isenção de TBI no momento em que você integraliza o seu patrimônio dentro dessa empresa, para formar o capital social dela, você tem essa isenção. E aí, quando se faz a holding, você está integrado, você espera fazer isso, você espera livrar o seu patrimônio dessa tributação, porque na integralização você não tem de TBI. Isso é norma legal de nível constitucional. E o que acontece muitas das vezes aqui? Às vezes você vai abrir uma empresa, vai lá na prefeitura para receber as certidões, e a prefeitura entende que deixa aqui quebrar.
Deixa eu só mexer aqui. É que tá acabando a minha bateria ali. Então, às vezes a pessoa é mal informada e aí ela vai e cobra o ITBI. É certo? Não, não é certo. Então, cabe uma medida legal que é o mandado de segurança. Só que é vantajoso? Claro que não. Nós estamos aqui para economizar o tempo do indivíduo e o dinheiro, né, do cliente. E você entrar com mandado de segurança demanda tempo, demanda estresse, né? E você vai para a via judicial e é exatamente essa a nossa proposta, evitar a via judicial. Então, a gente procura um outro caminho que tem realmente outros caminhos legais que a gente possa trabalhar com aquele profissional da prefeitura e consegue fazer a hold de uma outra forma mais sutil. Isso envolve uma série de situações que aí a gente teria que estar detalhando aqui, que aí ia delongar muito. Mas aqui no caso, veja só, nós tivemos aí, a prefeitura foi lá e cobrou o ITBI, e aquele advogado foi lá e entrou com mandado de segurança, olha só. E aí veio uma Covid e levou o autor da ação. E aí? Fato gerador, morte e inventário. A hold não estava constituída. Ninguém pode obrigar o juiz a decidir a causa lá do inventário, do mandado de segurança para poder viabilizar o hold. Não, acabou. Morreu. E aí abre-se inventário, e aí a pessoa, aquele advogado que tomou aquela decisão do mandado de segurança, podendo ter feito de uma forma mais rápida, na via administrativa, aí o que aconteceu? Né? Então, isso é muito importante. A gente evitar a via judicial dentro da constituição de uma hold, num caso como esse, de que a prefeitura negou, e aí foi na via judicial e foi para mandar a segurança. A gente está querendo evitar isso, né, mesmo? O inventário, ele demanda tempo, ele pode ir para uma via judicial, a gente quer evitar isso. Se for no cartório, vai ser caro, né? Nós temos várias tributações ali que entram no cartório que encarecem demais o procedimento, às vezes de 20% a 30%, chega a 40%. E numa hold, você às vezes pode ter 90% de economia. Então, que pena. Essa família vai ter que fazer um inventário, vai ter que ser tributado, sim. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Jean. Tá aqui. Para a hold familiar, eu devo atualizar o valor do imóvel na declaração de imposto de renda? Aí, doutor. Vamos lá, né? Vamos agradecer aqui a presença do Roberto Marques, né? Do Mazucato, da Valéria, de várias outras pessoas aqui que subiu aqui, não deu para ver direito. Obrigada, sejam bem-vindos. Bom, vamos lá. Para o sistema da holding familiar, a gente não orienta a pessoa a atualizar o valor do imóvel que consta na declaração do imposto de renda. Porque, para se atualizar esse valor, é necessário que haja a agregação de benfeitorias nesse imóvel, né? Então, vamos supor que você tenha comprado um terreno aí por R$200 mil. Fez uma construção nele, ou já tinha construção, e você fez uma outra benfeitoria, aumentou um cômodo, então você pode sim atualizar, desde que você comprove a aferição dessa renda que foi utilizada para essa agregação aí. Então, você comprovou para o fisco, né, para a Receita Federal aí, esse valor aí que você utilizou, a renda utilizada para essa construção, né, essa benfeitoria. Então, aí pode-se atualizar o valor do imóvel, tá? Não é recomendado se atualizar sem que haja essas benfeitorias, porque você precisa comprovar de onde veio a renda. Agora, vamos supor, você adquiriu o imóvel pelos R$200 mil, aí você, sem fazer nada no imóvel, vai lá e atualiza para R$400 mil. Você pode cair numa malha fina com isso, porque se você não teve uma renda suficiente para ter aquele bem naquele valor, como que você vai declarar um valor maior do que você tinha adquirido o imóvel sem ter investido nada nele, entendeu? Então, precisa se comprovar sim para não ter problema, porque a Receita Federal pode entender que você teria um caixa 2 aí, né? E aí você cair na malha fina. Então, não é recomendado, tá certo?
Vamos fazer mais uma pergunta para a doutora Fernanda. Quem serão os sócios dessa nova empresa? Eu, minha esposa e meus filhos? Bacana, obrigada, Jeane. Essa é uma pergunta muito frequente que o pessoal também confunde muito. Muitas pessoas nos procuram falando, eu já tenho uma holding. Aí você vai olhar aquela empresa, ele tem 98% e cada filho tem 1%. Isso não é planejamento sucessório, gente. Isso daí é uma ilusão. Porque se aquele pai vier a faltar, os 98% da empresa vão ter que ir para o inventário. Então, não tem vantagem o filho ter 1% daquela empresa. A única vantagem seria que a empresa, se ele for um administrador daquela empresa, a empresa não para, né? Mas isso daí se tiver atividade comercial. Mas se ele quer buscar um planejamento sucessório para sucessão do patrimônio, pode ser da empresa, pode ser dos bens dele, tudo tem que ser feito da forma mais adequada, né? Após uma análise, um estudo. Mas aparece muito aqui. A pessoa acha que tem uma holding, mas vai olhar, ela não tem. Ela tem uma empresa com uma atividade e que tem os filhos como sócio. Mas planejamento sucessório não tem, muito menos isso se configura uma holding. O que configura uma holding? Não é a criação de uma empresa apenas, não é ter um CNPJ. É todo um sistema que é elaborado após análise e estudo do caso da pessoa, daquela família, daquele patrimônio, né? Então, não tem como simplesmente criar uma empresa, colocar as coisas lá dentro e achar que está tudo resolvido. Não, não é assim. Quem que seriam os sócios dessa empresa, então? Como eu expliquei, sempre estou explicando isso, modelo básico de holding. Os pais pegam todo o patrimônio deles, constituem uma empresa e colocam esse patrimônio lá dentro, através de uma integralização de capital social. Logo em seguida, eles vão pegar todas aquelas cotas sociais, né? Eram patrimônio e agora viraram cotas. Eles vão pegar aquelas cotas e vão doar para os filhos. Nesse momento da doação é feito todo o planejamento sucessório, com as cláusulas protetivas, onde os pais conseguem continuar no controle absoluto do patrimônio. Então, a partir desse momento, quem são os sócios dessa empresa são os filhos. Ou seja, a empresa começa com os pais e depois, logo em seguida, vai para os filhos. Então, são os filhos que vão ser os sócios dessa empresa. Apesar disso, eles não têm controle nenhum sobre aquela empresa. Tudo o que está ali é com o controle dos pais. São os pais que controlam tudo. Na verdade, não precisa nem da assinatura dos filhos mais para fazer mais nada. Tudo que os pais quiserem fazer, eles conseguem. Então, respondendo à pergunta, quem são os sócios dessa empresa? São os filhos, mas o controle são dos pais, tá bom? Bom, o Francisco, posso falar? O Francisco fez uma pergunta ali, Francisco Gouveia. Francisco perguntou aqui. Boa tarde. Uma vez constituída a holding familiar, qual a despesa mensal para manter essa holding? Todo mundo pergunta. Quer responder? A despesa mensal é a contabilidade, né? Tem que fazer pelo menos uma vez por ano o seu imposto de renda e você tem que comprovar mensalmente que você não está exercendo atividade, né? Não está tendo lucro. Então, você precisa de uma contabilidade. E existem diversas propostas diferentes. Nós encontramos aí até 79, né, doutora? A gente online. Depende muito de como que você vai fazer, qual é o modelo que você escolher, porque existe possibilidade de fazer pelo Simples Nacional, que é mais barato? Existe, vai depender de muita coisa. Mas, em regra, a holding ela é do lucro presumido. O regime tributário dela é do lucro presumido. E aí, como que funciona? Pelo próprio nome, né, ele já fala, ele tributa o lucro. Mas, geralmente, é uma empresa que ela é criada para não ter atividade nenhuma. Apesar de não ter atividade, ela não é inativa, tá bom? Ela só não tem atividade. Se ela não tem atividade
ela não tem funcionário, ela não tem emissão de nota fiscal, vamos perceber que o trabalho do contador é muito menor, né? Mas ele tem trabalho anualmente, né? Ele tem que fazer as declarações anuais dessa empresa. Então, aí justifica ele cobrar uns honorários contábeis, sim, mas de forma anual, que ele pode parcelar durante os meses, se quiser, né? Então, precisa, sim, ter um custo com manutenção que vai ser um custo com o contador. E aí, vai depender de onde você está. Tem que conversar com o pessoal, fazer essa análise, informar que não vai ser uma empresa que vai ter atividade igual às convencionais, para dar uma reduzidinha ali nos honorários contábeis. Aqui na nossa região, está em volta de R$ 1.200, R$ 1.500 por ano, né? Então, é um custo que tem anualmente. Mas, gente, quando a gente apresenta, né, o nosso croquis e a gente mostra a economia que essa pessoa vai ter de custo, a gente compara o cenário de um inventário e o cenário dos modelos de holding. Nossa, ele demoraria muitos anos para suprir a diferença pagando uma contabilidade. Às vezes supera até a expectativa de vida da pessoa. Então, não tem nem o que dizer, a comparação de um com o outro é muito grande e ainda tendo um custo anual, ainda assim vale muito a pena. Bom, vou fazer uma pergunta, então, para a doutora Cíntia. A gente faz a pergunta aqui, depois eu respondo a dela. Exatamente. Adriana, a gente vai só fazer uma pergunta aqui e já responde a sua. Se quiser a pergunta aqui, a gente pegou na... Nossa, que barulho aqui. Você consegue fechar seu áudio se precisar, tá bom? Eu acho que vou fazer isso. Adriana, a gente vai responder uma perguntinha que fizeram aqui e já responde a sua, tá bom? Vamos lá. Doutora Cíntia, se a holding não exerce nenhuma atividade, como pode comprar um imóvel? Ela tem que ter conta corrente em banco para o patriarca fazer o depósito e após isso a holding compra em nome próprio? Então, quando vai, a holding tem que ter um lastro, né, para fazer uma compra, isso é importante. E esse lastro vai ser fornecido até pelo patriarca, né, pelo dono do patrimônio. Então, ele pode, de repente, integralizar aquele crédito lá dentro da empresa e ela fazer e a compra ocorrer, vai se justificar. Não precisa, não, ter uma conta bancária, não é necessário, não é obrigacional, mas você pode ter uma conta bancária que vai estar lá inativa, não tem problema. E geralmente fica na conta do patriarca e ele disponibiliza aquele crédito para fazer, integraliza aquele crédito, para que ela possa fazer aquela compra daquele imóvel. É uma integralização. Então, é tranquilo, não tem problema. A holding tem uma flexibilidade muito grande, gente. Se a gente for falar aqui o universo que é a flexibilidade desse sistema, a gente vai passar o dia inteiro aqui, muito tempo. Deixa eu aproveitar aqui, eu vou agradecer algumas pessoas, o doutor Paulo Rodrigues, é uma menina, né? S. Rodrigues aqui. Não, tem Andrade, S-A-I-B Andrade, que é uma moça, eu não conheço. Tiago, Marta, Adalberto, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui presentes, viu? Um prazer enorme estar recebendo vocês. Bacana. Tem agora da Adriana? Vamos responder a da Adriana, então? Estou comprando um apartamento agora. Já posso abrir a holding para pôr esse imóvel na mesma? Sim, Adriana. Tem que analisar como é que você está comprando esse imóvel, né? Mas vamos pensar aqui em todas as possibilidades. Se você comprou, quitou já, beleza, ele vai para o seu nome, e aí do seu nome vai para a holding, né? Vai ser uma integralização do capital social ali dentro. E o que pode ver, né? Se essa transação ainda não se efetivou, o que você poderia fazer? Você constitui a holding com dinheiro, coloca dinheiro lá dentro e aí a holding compra esse imóvel direto. Então, essa é uma possibilidade se você ainda não efetivou o negócio. O que a doutora Cíntia acabou de falar. Agora, se você já comprou, já está no seu nome, aí esse imóvel entra em nome como integralização do imóvel mesmo. Agora, vamos supor que esse apartamento está financiado.
Como é que vai funcionar? Porque você não terminou de quitar. Então, nessas situações de imóveis financiados, como que funciona? Quando você constitui uma empresa, vem lá no contrato social lá, fulano de tal, subscreve e integraliza tantos porcentos, tantos cotas sociais através da seguinte forma. Aí coloca lá, um imóvel de não sei quanto. Nesse caso de imóvel financiado, você não vai integralizar, você vai apenas subscrever. Então, é como se fosse uma promessa de compra e venda. Ó, eu vou entregar esse imóvel aqui para a holding um dia, quando ele virar minha propriedade. Então, você está prometendo que vai entregar. Um dia, quando você quitar esse financiamento e ele efetivamente se tornar seu, aí você integraliza. Entendeu? É uma possibilidade que dá para ser feito, sim. Se tiver mais alguma dúvida, Adriana, pode mandar aqui no chat pra gente, tá bom? Eu acho que nós temos um nome tão diferente aqui, você consegue ler? É de outra língua. Tá. Gente, eu acho que já foi, né? As dúvidas todas, ninguém mais tem Não, dúvida. tem mais uma pergunta para a Giane. Ah, tá, certo. Vamos finalizar aqui. Aqui, ó. É possível fazer a holding familiar quando o casal é casado sob o regime da separação obrigatória de bens? Essa pergunta é recorrente. Então, pessoal, é sim, tá? Regime da separação obrigatória, a gente faz sim, não tem problema algum para a realização do sistema da holding, tá? O regime de bens que a gente tem que tomar um pouco mais, ter um pouco mais de atenção, é o da comunhão universal de bens, tá? Do contrário, os demais não tem problema, dá para a gente realizar o sistema da holding, sim. O regime da separação obrigatória, ele tem uma diferença do outro, né, simplesmente do da separação, porque quando a pessoa casa com 70 anos ou mais, então a lei obriga que tenha que ser esse regime, a pessoa não pode escolher, tá certo? É isso, pessoal, não temos mais nenhuma pergunta, né? Então eu quero já agradecer a todos aqui que participaram. Muitas pessoas passaram aqui pelo Instagram, né? O pessoal aqui do YouTube também. Agradecemos imensamente de coração e não percam a próxima live, né? Nosso próximo encontro na quarta-feira. E pode deixar dúvida aí, dúvida no Instagram, deixa anotadinho que a gente traz para cá. A gente está trazendo sempre todo mundo aí que deixa anotado para que a gente possa estar aqui abordando o assunto, tá? Bacana, pessoal. Obrigada a todo mundo que está presente. Semana que vem estaremos aqui de novo. Carnaval, mas a gente vai estar. Quarta. Eu vou estar lá em Brasília. Vamos fazer lá de Brasília. Vamos. Semana que vem a gente não vai estar juntinho aqui. Mas toda quarta, às 4, estaremos aqui. Pode preparar a sua perguntinha durante a semana, mandar aqui pra gente, que a gente faz questão de responder. Tá bom? Quem tiver interesse, todas nós temos as nossas redes sociais, onde a gente traz bastante conteúdo sobre holding para vocês, tá bom? De nada, Marta. Obrigada a você por estar presente aqui, viu? Sempre presente aí nas lives. Obrigada, pessoal. Fica com Deus. Agradeço ao Nélio Martins também que entrou aqui. Mas olha, né, toda quarta-feira, às 4 horas, nós estamos aqui tirando dúvida do pessoal, tá bom? E as suas também, se você quiser. Fica com Deus, pessoal. Até mais. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.